Olá, galerinha! Começamos aqui a nossa aula falando um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Então eu vou iniciar com uma pequena introdução para que vocês possam entender. Em todo triângulo retângulo, é importante ressaltar essa parte, que o triângulo retângulo ele tem um ângulo medindo 90 graus. Ok? Ângulo que mede 90 graus. Não vamos esquecer disso, tá, gente? Esse ângulo, ele é reto, tá? Pra gente relembrar aí um pouquinho das aulas de ângulos, certo? Então, esse é o triângulo retângulo. Tá. O quadrado da medida da hipotenusa, que é o que a gente vai aprender no Teorema de Pitágoras, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Então a gente sabe que no nosso triângulo retângulo a gente vai ter uma hipotenusa, e dois catetos. Já eu vou mostrar para vocês como identificar a hipotenusa e os catetos, tá? Então a gente sabe que para a gente aplicar o teorema de Pitágoras, a gente tem que identificar que o triângulo é retângulo, ou seja, que ele tem uma medida de 90 graus, tá? A gente também tem que identificar uma hipotenusa e dois catetos. Beleza. Essa é a relação métrica no triângulo retângulo mais conhecida e que é denominada Teorema de Pitágoras, igual a gente viu aqui na explicação, né? Então, temos aí o Teorema de Pitágoras. Então, para a introdução dessa aula, eu vou ensinar vocês, tá? Antes eu vou mostrar aqui a fórmula, que é hipotenusa ao quadrado, como diz a fórmula aqui, ó. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma, tá, dos quadrados das medidas dos catetos, que são 2, ok? Então, para iniciar, eu vou ensinar vocês como identificar aqui, dei exemplo de 4 triângulos, aonde que está a hipotenusa e onde que estão os catetos. Esse é o primeiro passo para você poder calcular usando o Teorema de Pitágoras. Gente, o ângulo de 90 graus é a primeira coisa que você tem que observar. Se o triângulo tem aquele ângulo reto, ok? Às vezes o seu triângulo vai estar em vários formatos, tá? Ele vai estar de cabeça para baixo, vai estar no lateral, e você tem que identificar onde está o ângulo reto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que nesse primeiro triângulo, o ângulo reto está aqui, ó. Certo? Nesse segundo triângulo, o ângulo reto está aqui. Já mudou de posição porque o triângulo está em uma posição diferente. Nesse terceiro triângulo, o ângulo reto está aqui. E galerinha, aqui não temos um triângulo retângulo, mas a gente pode transformar ele em um triângulo retângulo, em dois triângulos retângulos, se a gente repartir ele em dois triângulos, ó. Então você vem e reparte ele em dois triângulos. Saiu meio torto aqui, mas tudo bem.
certo? Então, eu reparti ele em dois triângulos. Repara que aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus. E aqui formou o ângulo de 90 graus, né? Então, você repartiu o triângulo em dois triângulos, tá? Para observar justamente um dos critérios para você utilizar o teorema de Pitágoras, que ele tem que ter um ângulo medindo 90 graus. Pois bem, por que eu identifiquei os ângulos de 90 graus? Porque a minha hipotenusa sempre vai ser o lado oposto do ângulo de 90 graus, tá ok? Então, a hipotenusa aqui, ó, hipotenusa vai ser essa lateral aqui, e o que vai sobrar serão os catetos. Cateto e o outro cateto. Assim, né? Vamos fazer com outro triângulo? Lado oposto ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa. E o que sobra são os catetos. Cateto e cateto. Vamos ver o terceiro triângulo. Lado oposto ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa. E o que sobra são os catetos. Cateto. Cateto. Nesse triângulo aqui, se a gente for analisar, a gente quiser calcular algo referente a essa metade do triângulo aqui, ó, a hipotenusa será essa parte, tá? Toda essa parte aqui. E daqui para lá, cateto. E aqui cateto. E esse cateto aqui, se a gente for observar, quando a gente for aprofundar um pouquinho mais nossos estudos em triângulos, ele também é conhecido como a altura, né, do triângulo maior. Conhecido como, vai determinar a altura. Bom, se a gente for analisar agora este triângulo aqui, ó, pequeno, né, a segunda parte que a gente teve que dividir para aplicar o teorema de Pitágoras se necessário, o lado oposto agora é aqui, ó. Então aqui seria a hipotenusa. E aqui, essa partezinha, até essa seria o cateto. Ok? Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai começar com os exercícios bem tranquilo, tá? A gente vai aprofundar bem mais para frente nossos estudos com triângulos, tá? Com exercícios mais complexos. Aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai estar falando sobre triângulos retângulos já prontos, como esse, tá? Só para a gente identificar o valor de x, o valor de y, de qualquer incógnito. Nesse tipo de triângulo aqui, a gente vai aprofundar bem mais para frente, tá? Que a intenção agora é vocês conseguirem
aplicar a fórmula certinho em triângulos mais simples. Beleza? Valeu, até a próxima aula.